muito bem, ao vivo. Estamos aí com as nossas lives, toda terça-feira, toda quinta-feira. Nós estamos falando de famílias. A minha opção foi falar com famílias do dia a dia, nossos amigos, nossos queridos, nossos amados aí, nossos colegas de trabalho, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, que sempre tem um ensino para nos dar, né? Então, às vezes a gente olha uma pessoa, ela está aí no seu dia a dia, é um trabalhador, é um empresário, é um funcionário, é uma pessoa que está aí no seu dia a dia, né? E sempre tem uma família por trás, tem uma esposa, tem um marido, tem uns filhos. Ela acaba levando os filhos para o trabalho, leva o marido para o trabalho, leva a esposa para o trabalho, no sentido de que leva a família junto com ela, né? Leva a sua carga emocional, leva o seu dia a dia. E às vezes está no trabalho, recebe uma ligação, o filho está assim, o filho está assado, né? E às vezes nós nos esquecemos aí da nossa família, do nosso dia a dia, né? Então você pode ter certeza que você está aí no caminho certo. Teu dia a dia, a tua vida, ela é comum do lar. A nossa querida aí convidada já entrou. Vamos lá colocá-la para nós batermos um papão aí nessa noite. Espero que seja agradável para você, com certeza que será agradável para mim. Doutora Mônica. Doutora Olá, Mônica, como é que vai a senhora? Tudo bem? tudo em Ó, ordem. E senhora você? é por respeito, né? Senhora é por respeito, Vamos porque falar você, né? é jovial, né? Uma jovem senhora, como diria meu pai. Como é que está a senhora? Como é que está você, doutora Mônica? Eu Como é estou que está? aqui trabalhando de casa, fazendo home office, né? Porque eu estou em Ah, São Paulo, até porque você está em São Paulo. aqui a coisa está Sim. mais complicada, né? A gente está no interior, estamos aqui em Marília, a gente não está sentindo tanto. Para nós aqui tem sido muito mais uma guerra política do que uma guerra da saúde. Mas, comentários à parte, né? Eu acho que isso tem sido no Brasil inteiro, não é só em Marília, né? Mas vamos dizer que a gente tem que fazer a nossa parte. Lógico, é isso mesmo, é isso mesmo. Hoje à tarde eu saí, eu fui atender uma família carente, nós fomos levar uma cesta básica hoje lá, e saí com a mascarinha, daí eu tive que um irmão da igreja lá me ajudou, foi de máscara também, a gente evita o contato, mas você tem que ajudar, daí você tem que levar uma cesta básica num bairro carente e você tem que fazer a sua parte, né? Então a gente vai com os devidos cuidados. Doutora, eu começo sempre 10h07. Aí, me fale um pouco de você. Você tem consultório em São Paulo e tem consultório em Marília também. Isso, exatamente. E eu trabalho com várias áreas, né, da saúde mental, Certo. sempre Ok. ligada à saúde mental. Eu sou Ah, psicanalista, né? psicanalista. É formado em psicologia. Todo psicanalista Psicologia é formado em psicologia? não Ou tem? necessariamente, Não assim, necessariamente. os pré-requisitos é médico ou psicólogo, só que existem as exceções, e as exceções são estudadas Certo. à parte quando você entra para a formação, né? Entendi. Depois, você é psicanalista, é professora, foi minha professora, né? Eu tô com uma maçã para te entregar depois. Eu tentei. Eu espero que você tenha aprendido. Nossa, foi fabuloso. O curso marcou muito nossa turma lá. Continuamos com o grupo, conversando, colocando ideias lá. E se vira e mexe, tem uma lembrança de algum professor, você inclusive é lembrada lá, né? Bom, vamos falar de você. E aí, São Paulo e Marília, algumas frentes que você trabalha, além de ser entrevistada nas televisões, né?
De vez em quando eu vou para conversar, eu acho que a gente tem que contribuir com algum esclarecimento, tentando falar da forma mais simples possível, né? Eu Sim. trabalhei um tempo aí em Marília, na Faculdade de Medicina, que a gente montou o programa de transtorno alimentar. Fiquei um tempo aí, depois eu vim para a Unifesp também, no PROATA, que é o serviço da Unifesp na psiquiatria de transtorno alimentar. E no consultório eu atendo de tudo um pouco, né? Eu acho que hoje em dia a gente está atendendo mais do que nunca o pessoal que está com muita ansiedade, né? Tá. Me diga uma coisa, a Unifesp é o quê? A Unifesp é a antiga Paulista, faculdade, não sei se Ah, era tá. faculdade, mas a gente chamava de Paulista de Medicina. Você faz medicina onde? Na Paulista. Ah, E entendi. aí ela mudou o nome, porque é uma universidade, agora não tem só medicina, e ela tem o Hospital São Paulo, em São Paulo, que é Sim, bem sim. famoso. Sim. Isso, isso. E tem um Bom, departamento de psiquiatria bem grande, que atende a população com profissionais, assim, tipo referência. tá faltando. Tá falhando minha voz para você? Tá tudo em Não, ordem aí? tá tudo, para mim É. tá tudo em ordem. A minha tá falhando? Tá falhando um pouquinho aqui, eu não sei se é a minha internet que tá daqui de casa, mas não tem problema. Vamos lá. Me diga uma coisa, os teus atendimentos hoje, com essa fase nova, Covid, né, que a gente está chamando, ou coronavírus, tudo online? Tudo online. Assim, o consultório é fechado, por mais que se abra a janela, eu acho que a gente expõe muito o paciente, porque Uhum, entra um, sai, entra outro, e não dá tempo, né, de você fazer uma higienização, e mesmo que fizesse, né, eu acho que as partículas, já foi falado, né, que elas ficam no ar por um tempo, sim. então É. eu acho que e outra, os consultórios não foram liberados aqui em São Paulo, né? Ah, certo. Só mesmo em situação de emergência. Então, eu tenho atendido por videoconferência em casa. Eu já tinha uma experiência, porque assim, eu atendo muitos jovens adultos, jovens, e aí às vezes eles vão para intercâmbio fora do Brasil e querem Ah, dar tá. continuidade à terapia. E com essa história de eu ficar nesse São Paulo, Marília e tudo mais, eu Aham, já tinha uma aham. experiência com videoconferência. É lógico que não é o ideal, né? Eu Uhum, acho que não tem nada como a presença, né? sim, Como você está ali no ambiente e tudo mais. é, Mas eu acho mas que está quebrando um galho, pelo menos, né? Mas a presença, a gente quer já abraçar, quer beijar, você quer apertar a mão, né? Lógico, para o paciente, a gente tem as nossas restrições profissionais, mas mesmo assim, aquele aperto de mão faz falta, né? Faz sim. Eu acho que assim, é o mesmo ar, você está no mesmo ambiente. Primeiro porque eu não sei se você tem essa experiência com grupos de estudo, até mesmo com o atendimento de videoconferência, as pessoas falam assim, fica mais objetivo. Não é que Ah, fica sim, é mais verdade. objetivo. É assim, um fala, o outro fica quieto, espera a hora de falar. E aí ele tem que ser muito Sucinto. objetivo, sucinto, e aí isso fica mais intenso. Por exemplo, você pega uma reunião, um grupo de estudos que você fazia, vamos supor, em 1 hora e meia, você sai exausto agora, porque cansa, porque Sim, você sim. fica mais ligado, eu acho. A minha pergunta foi exatamente essa, porque quando a gente está na videoconferência, parece que você fica exaurido, né? Eu aqui estou com uma luz aqui, estou com água, estou numa cadeira, mas você fica exaurido, porque você fica 100%, você tem que ficar focado naquilo que você está fazendo. Você não consegue dar aquela
aquela desopilada, às vezes na mente, aquela viajada, pensar em alguma outra coisa, né? Isso aí também o paciente também não se cansa disso? Ou É, com isso, né? ele sim, e às vezes a gente, vamos dizer assim, eu faço sempre uma sessão de 40 a 50 minutos, mas eu percebo que alguns pacientes é difícil chegar nos 50 minutos, ou porque ele se Ah, cansa, ou porque a coisa é tão bate e volta, sabe? Um fala, o outro uhum. fala e tal, que com 40 Acaba minutos você. solucionando aquele momento, Isso, né? exatamente. Mas nós aprendemos com você lá sobre os transtornos alimentares. Ai, Que nessa doutora. quarentena. Ai, nem me fale. Eu tenho um colega aqui que ele vende os embutidos, né? Vende linguiça, vende calabresa, vende todo tipo de queijo, e vende farinha e tudo mais. E tem um E ele monte. não tá ficando em casa, pelo visto, né? Não, não tá, tem que vender, né? Vende para os supermercados, vende para todo mundo. E ele doou umas farinhas lá e os nossos colegas, todo mundo virou padeiro. É pão com linguiça, é pão com mortandela, é pão com presunto, pão com provolone. Toda hora tem uma coisinha para comer. E eu já estou sentindo o meu peso, né? Já estou sentindo o meu peso. Mas não tô não tô na, como é que fala? Na morbidade lá, né? Eu acho Mas que é. como que é isso? Não, eu acho que é assim. Primeiro vamos pensar nesse período de ficar em casa, né? Por mais que você esteja trabalhando ou estudando, você está muito mais próximo da geladeira ou da cozinha, né? Então, por exemplo, você tem um intervalo ali para um café, você vai na cozinha. No escritório você ia no café, que só tem café. Mas na cozinha tem mais coisas, né? Então fica complicado. Tem uma geladeira recheada lá. Para quem fica assistindo série ou TV, enfim, nada como também beliscar alguma coisa. Antigamente era só No... pipoca, agora é todo tipo de guloseimas, né, que as pessoas Aí, usam. o meu colega Rodrigo entrou agora aí, ó. Ele é um dos padeiros que eu te falei, ó. Fez um pão maravilhoso aí. Olha lá, só engordando. Mas essa é como que a gente pode dividir entre o engordar, né, porque eu estou gordo, estou fora do peso, etc e tal, e da enfermidade ou da doença do... vamos falar primeiro Dos como é que chama? transtornos. Dos transtornos. Tá. A gente precisa diferenciar mesmo, porque nem sempre o comer demais a gente pode chamar de um transtorno alimentar, né? Certo. Basicamente, a gente tem como transtorno alimentar, a gente tem a anorexia, que é uma restrição alimentar muito grande. Quais são os critérios, né? A restrição, períodos muito longos sem comer, com um peso abaixo, um IMC abaixo de 15 por aí, né? E principalmente uma distorção corporal. Então a pessoa se vê no espelho e ela tá super magra, sabe, retíssima, e ela tá vendo a barriga grande ou então o braço. Às vezes tem como que se diz? Um lugar no corpo que ela tem essa distorção. Isso Tá. seria a anorexia, que é um caso. Esses casos normalmente são graves, porque mexe muito vamos dizer assim, em todo o corpo, né? Não dá para atender sozinho, tem que ter um médico acompanhando e Aham. pode levar à morte, porque o coração começa a enfraquecer, tem uma série de complicações por causa da doença, né? Essa doença é aquela doença que a gente vê na mídia, muitos modelos que passaram, porque aquele estereótipo da magreza, então ela vai lá, ela se alimenta pouco para manter um baixo peso, é esse tipo de... Existem estudos que falam que, assim, grande parte dos casos de anorexia iniciaram com uma dieta muito rígida,
né? E o que não falta é dieta muito rígida, né? A gente vê por aí. E principalmente numa fase da adolescência que aparece muito, não que não dê em outra idade, mas na É. adolescência aparece muito porque a questão do visual, né? Tem aquele, como você mesmo chamou, o estereótipo, né? Do que é Aham. belo. Se a gente for Sim, voltar sim. um pouco, né? A mulher bonita era a mulher cheinha. Eu me lembro que meu bisavô falava assim, eu não sei se você lembra, os mais jovens talvez nem saibam o que é isso, Não, da Dona acho- Beija. não, Você não não tô sabe, lembrando. né, da Dona Beija? Bom, para quem não sabe, a Dona Beija era uma mulher, vamos dizer assim, era uma É, prostituta, não sei nem se era esse o nome que davam, mas que apareceu a novela, sim, sim. a atriz era Maitê Proença. Aí não dá, não tem nada a ver. Aí meu bisavô na época falou: a Dona Beija não era assim, ela era gordinha, porque o bonito era ser gordinha, né? É. A gente vê alguns pintores que retratavam algumas mulheres de época que elas eram bem mais cheinhas, né? Bem mais. Eu não sei se a gente pode falar a palavra gordo. Eu me considero gordo, né? Mas ela não tinha esse estereótipo que o brasileiro tem, que alguns outros países têm, magrinha, retinha, né? Esguia. E eu não sei de onde que tiraram isso, porque na verdade, se a gente, nós estamos falando de mulheres e não quer dizer que a anorexia não acomete os homens O homem também, né? também, muito bem lembrado. Mas, mas como a grande maioria é a mulher, acho que a gente pode pensar assim, que Aham. na verdade os homens, na grande maioria, gostam de mulheres com curvas. Eles não gostam de mulheres, vocês, né? Não gostam de mulheres retas, normalmente. Normalmente, porque tem gosto para tudo, É. lógico. Lógico, Então, da sim. onde que tiraram que a mulher tem que ser reta, né? E aí, É. às vezes me perguntam, e eu não sei se você recorda na nossa aula, eu começo É. justamente dizendo: foi a mídia, está na história isso, É. aonde começa tudo isso, Onde né? começou, né? Aí eu acho assim, não adianta a gente ficar procurando um culpado, né, para a história. É importante Sim. ver o que acontece, né? E eu acho que as famílias nessa hora, né, pensando um pouco nas famílias, assim, observa seu adolescente, né? Adolescência, as pessoas às vezes falam assim: Deus me livre, adolescente é horrível, né? É a pior fase. Ela pode ser a melhor fase, desde que Sim. você não começa a investir na adolescência do seu filho, você começa a investir lá na infância, Na né? infância. Sim. Exatamente. E aí o que acontece? Observa se não está comendo direito, porque eles enganam a gente, né? Eles colocam, as anoréxicas põem comida dentro da manga, dá para o Verdade. cachorro, sabe? Ou então é, dificulta. Estou vendo uma pergunta aqui que colocaram, né? Mas a Sim. gente vai tentar responder. Ou então dificulta não, pede para não comer na mesa, vai comer escondido no quarto, e aí de Hum, repente você acha uma gaveta ou embaixo do colchão comida velha, porque foi meu Deus. escondendo a comida, né? Isso é É, anorexia. isso, mas aquela parte da questão do vômito, que a criança vai, ou adolescente vai e vomita, isso também faz parte do quadro da doença ou já é mais. Vamos falar assim, ó, quando a gente tem o baixo peso e a distorção corporal, e vômito é o que a gente chama de anorexia purgativa, tá? Ainda é anorexia, Hum, porque o grande lance é o peso baixo e a distorção certo. corporal. Só que É. existem as meninas e os meninos, né, vamos dizer assim, que sabem que estão acima do. Normalmente eles estão um pouquinho acima do peso,
ou não, mas que sabem como está o corpo, não tem uma distorção corporal, mas come e vomita, tá? Hum, E aí a diferença é essa, não tem o IMC muito baixo e não tem a distorção corporal. E normalmente ela vem, o vômito vem logo após a comida, ou uma compulsão, ah, né? ah, Que a gente já vai falar, ou então almoçou, vai lá e provoca o vômito. Elas ficam tão craques de vomitar que às vezes não precisa nem colocar, porque normalmente colocam uma escova, né? O ah, dedo, elas têm calos nas mãos às vezes, e aí de- elas, como que se diz? Elas ficam tão craque que depois elas fazem um movimento movimento no peristáltico. exatamente, e vem o vômito. Meu Deus. Isso tudo, uma família, ela consegue observar no adolescente? Porque a mãe, né, o pai, ele vai lá, come aí, menina, não quer comer, então sai da mesa. E já entra no estresse familiar, principalmente nesse momento que nós estamos de pandemia, de quarentena, as famílias têm estado estressadas. E é possível um pai mensurar isso aí, ficar observando, atento a isso? Assim, eu acho que a maioria dos casos que chega para gente no consultório já está num estado grave, né? Hum, E por que isso? Primeiro porque elas são muito craques em enganar, né? Que sim. não estão comendo e tudo mais. Segundo, porque você nunca pensa que seu filho ou a sua filha tem anorexia. As pessoas nem sabem, às vezes, o que é anorexia. Hoje em dia que Todo está mundo é se falando normal, né? mais. Você não espera isso, né? E a gente não pode esquecer também que existe um mecanismo de defesa que se chama negação, né? Que Sim. ele não é consciente, a pessoa não sabe que está fazendo isso, mas Hum, não está enxergando. E isso não é só nos transtornos alimentares, a gente vê em outras situações também. Às vezes o filho está deprimido e tudo mais, e demora para os pais perceberem. a E tal da aí esquiva vem forte e todo mundo acaba se e perdendo. é aí que eu falo que a gente começa a cuidar dos filhos na infância, porque quanto melhor você observar, quanto mais perceptivo você for com as pessoas da sua família, mais você vai poder estar pegando esses detalhes, né? Aham. Agora, assim, existe. Teve uma pergunta aí que eu consegui ver, desculpa todo mundo, mas não dá para a gente conversar e ler Olha, as perguntas, mas eu vi assim: qual seria uma alimentação saudável, né? sim. Então, eu acho que é assim. Né? Eu não sei se você chegou também, existiu um tempo, sabe? Que a gente comia arroz, feijão, carne, um ovo, alguma coisa assim. Uma salada de alface, não tinha mais nada. E tinha uma história que a gente tinha que ser, o prato tinha que ser colorido. Não sei se você se lembra disso. Das 5 cores, tinha que ter 5 cores. Alimento Exatamente. correto é aquele que tem 5 cores. Então tinha a cenoura, ou a batata, que era amarelo, né? Beterraba para dar o vermelho. Então, eu acho que o básico é assim, não pular refeições, né? Você Hum, precisa acordar, tomar um café da manhã. Eu não sou nutricionista, mas o básico, e de tanto trabalhar com isso, a lógico. gente sabe. Almoçar, jantar, fazer no intervalo entre essas refeições, fazer um lanche. Por quê? Porque a gente tem uma questão seguinte: se você passa um período muito grande sem comer, o teu cérebro, né, o teu organismo entende que quando você comer, que ele tem que armazenar o máximo que ele puder, porque ele não sabe Olha qual vai ser a só. próxima hora que você vai comer. E aí, o que ele armazena? Gordura, Energia. calorias, enfim, né? Então, É.
Agora, se você tem muita dúvida, hoje em dia o que não falta é nutricionistas, né? É verdade. Boas nisso, né? E que podem estar Mas, trazendo. então, mas aí você já entrou do outro lado, que é a gordura mórbida, né? Como é que chama o nome Tá, técnico? a gente tem. Uma coisa é o transtorno alimentar, tá? É. O que a gente entende disso? É uma coisa, é algo que acontece na mente da pessoa, tá? Ah, tá. É, agora, existe aquele gordinho, aquele obeso, ou o que tá com uma. Esse nome eu acho péssimo cá entre nós, obesidade mórbida, né? Poxa vida, né? Não dá para falar gordinho, fica mais É, simpático, né? Agora, porque nós estamos na vida mórbida, né? Porque todos nós vamos morrer, né? De uma maneira ou de outra, ninguém fica para semente, né? exatamente. Então, o magrinho é mórbido também, Então. né? Então, Agora, pode falar. então, esse que não tem uma distorção corporal, que ele não tem compulsão alimentar, o que é compulsão? Falei agora há pouco, né? É num espaço muito pequeno você comer uma quantidade muito grande de comida, e Hum, estando com fome ou não. E normalmente são comidas calóricas que as pessoas vão. E uhum. aí não tem nem a questão do paladar. Na hora que dá a compulsão, a pessoa pode abrir a geladeira e o que tiver ali mais calórico ela vai pegar. Pode estar um arroz frio, um feijão frio. Normalmente é um bolo, né? É algo assim. Tem Como que uma chama lata de aquilo? leite condensado, Né? Ou né? então aquele uma, tijolo de uma- sorvete, né? Aquele tijolão de sorvete. E vai numa vez e assim, muito rápido. Algumas pacientes ah, nem tá. mastigam a comida, Nossa. sabe? Quando o caso é muito grave, é mais ou menos assim. Aí, o É, que acontece? Hoje a gente tem só a chamada compulsão alimentar. É um transtorno alimentar, tá? certo. Aí ela também pode ter a tal da obesidade mórbida e etc e tal, Ah, né? tá. Ela. Agora, existe aquele gordinho, vamos dizer, o obeso, que come o dia inteiro um pouquinho. Aí nós vamos entrar na quarentena, E né? daí? Mas daí eu tô comendo o dia inteiro. Então eu Então, tô aí. aí vamos falar Acordo de de outra manhã, você coisa, toma. né? A gente estava falando de Vamos. doença. Agora a gente vai falar um pouco de ansiedade. Nossa Ah, vida tem os mudou outros. há 2 meses completamente, né? Sim. E não sabemos, a gente tem uma incerteza total de futuro, né? Porque Sim. não só quando vai terminar a quarentena, mas como é que vão ficar as nossas vidas, né? É. Nós passamos por um susto muito grande. Qual Então, vai ser o próximo normal, né? qual vai ser o próximo? Porque a gente aprendeu a ficar conversando por esse vídeo. Eu estou vivendo os Jetsons. É do seu tempo É. também. Né? Eu achava o máximo, as pessoas É falavam com verdade. vídeo. Eu falava, será que um dia eu vou falar pelo Na telefone com verdade, vídeo? era o meu sonho de adolescente. Meu irmão sempre gostou de tecnologia, eu também, a gente sempre gostava disso. E hoje nós estamos vivendo isso e sendo obrigados a viver assim, né? Então você pega em N, vamos dizer, setores, você pega pessoas tendo que se adaptar muito rápido a uma Uhum. situação que não pensou. Olha os professores, todo mundo reclama, os alunos Todo mundo vivem fazendo. reclamando que a aula é chata, que assistir aula online não é a mesma coisa e tudo mais. Mas os professores, para Não poder está fazer a fácil. aula por videoconferência, né? Sei lá, por vídeo ou Nós começamos online. falando disso, né? Ele esgota, parece que o vídeo esgota mais. Você tem que se doar Exatamente. muito mais do que o presencial, né? E a gente não pode esquecer que tem alguns professores que eles são um pouquinho mais velhos e que tinham uma certa resistência à tecnologia, né? Sim, E sim, sim. aí, como é que É. faz, né? Eu Então, tenho assim, oi, as fala. fugas dos professores. Tem um professor amigo nosso, universitário, ele fala assim, hoje estava cansado, minha aula foi em stand-up hoje. Né? Ele só contou piada, só desopilou a turma e não deu aula nenhuma.
Então, hoje, no online, não tem mais fuga, né? Você tem que dar matéria, 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 matéria. Eles diminuíram o tempo da aula, né? Porque ninguém aguenta ficar, sei lá quantos minutos é a aula, acho que são 50 ou 55 minutos uma aula, Aham. mas, e às vezes tem dois horários da mesma disciplina, enfim, é, a Paty Meirelles, é a minha irmã, por sinal, oi Paty, ela Oi, colocou Paty. assim, temos que adaptar ao novo. Sim, e Hum. assim, não é uma coisa muito fácil. E o que acontece com o novo? Ele traz uma ansiedade. Porque o que é a ansiedade? Ansiedade é o medo daquilo que ainda não aconteceu, né? Então, quando de repente fomos confinados às nossas casas, quando que isso? Eu me sinto dentro de um filme de ficção, não é verdade? É, sim. É. O Porque sentimento, a gente não sabe o que vai acontecer, você não sabe. A hora que bate a porta, toca a campainha, você pensa, será que é o Covid que vai entrar? A gente pensa nas pessoas que estão chegando. Às vezes é um entregador, é um carteiro. Eu tive contato com o carteiro e falou assim, rapaz, tem casa que a pessoa manda eu jogar o objeto para ele, ele não chega perto de mim. Tá numa loucura. As pessoas entram numa paranoia, num medo excessivo, né? e aí o que acontece? Quando a gente está ansioso, uma das válvulas de escape é a comida, né? Uhum. Vamos dizer assim, porque eu acho que tem uma coisa que a gente esquece de falar nessa quarentena. Eu até ia fazer um vídeo sobre isso, mas não está dando tempo. Sobre a Vamos fazer agora. frustração. Sobre a frustração, né? Estamos Hum, todos muito frustrados, né? olha só, um tema Por, maravilhoso, hein? porque, na verdade, sabe, foi tirado uma série de coisas da gente. E aí, como lidar com a frustração? Esse é um ponto, assim, que dá para a gente falar quando a criança nasce, né? Que a gente tem que ensinar, ela começa a se frustrar, e uns lidam melhor com a frustração e outros não lidam nunca com a frustração, né? E aí, uma situação que não tem outro jeito, tem que lidar com a frustração. Você está me ouvindo? Cortou alguma coisa aí? Você está me ouvindo? Tá, falhou um pouquinho, mas eu escutei. Eu escutei. Nós temos Por... essa frustração. Antigamente nós éramos frustrados com o nosso salário, que era salário baixo. Nós tínhamos uma frustração porque não éramos reconhecidos no trabalho. Hoje tem outro tipo de frustração, mas ela está batendo a porta do mesmo jeito. Na verdade, a gente é frustrado o tempo todo com tudo. Olha só, São os mal am- resolvidos, somos mal resolvidos, olha né? só, a gente vai dormir tarde hoje, porque nós estamos fazendo uma live, né? Aí o que acontece? Amanhã, com um friozinho, fica difícil de acordar, né? Se não mantém Eu uma já sou rotina. frustrada aí, eu começo por aí, entendeu? E tem uma outra coisa também que eu acho que é assim, que eu acho não. O que é frustração? Frustração é realidade. E aí, na vida normal, a gente tem mil formas de escapar dessa realidade, né? Agora, nós estamos vivendo uma realidade que não tem como escapar, sabe? Não tem jeito. O vírus. Quer dizer, tem algumas pessoas que, né, saem Sim. por aí e não estão fazendo a quarentena, enfim, não estão se higienizando direito e tudo mais. Mas são exceções. A grande maioria tomou consciência do problema e ficou em casa. Então, Aham. assim, isso é realidade. E isso me frustra. Então eu preciso de algum prazer. Puxa, comer dá um prazer, hein? Oh, meu Deus. E Meu Deus. aí, o que a gente faz? A gente vai para a comida. Então, eu acho que assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que fazer durante essa quarentena para poder lidar com essa coisa de comer.
Primeiro Tá. é não estressar demais e Uhum. entender que você ganhou uns quilinhos, mas você pode perder esses quilinhos. Eu espero que a gente volte à vida normal uma hora, né? As academias têm que abrir, né? Mas a gente tem a tecnologia a nosso favor. Você entra no YouTube, tem um monte de aula online de Verdade. ginástica funcional, né? Você Olha, eu vou pode. falar para você. Há meia hora atrás, a minha filha, ela mora em Maringá. Eles vieram para cá o final de semana. Foi aniversário da minha esposa, foi aniversário do meu genro. E passamos aqui em família, né? E ela faz balé, ela é dançarina, bailarina. E ela estava fazendo aula na minha sala, com um professor lá de Maringá, e depois ela fez uma segunda aula com uma professora de Londrina. E nós estamos em Marília. Ela fez as Pois é. duas aulas na sala da minha casa, então não tem, de fato, não tem desculpa, né? Não. Quem não gosta, não gosta nem na quarentena, nem fora da quarentena. Não adianta ter academia aberta, porque não vai mesmo, né? É Agora, verdade, verdade. você pode sair, desde que você esteja com uma máscara, né? Fazer higienização, fazer uma caminhada, manter distanciamento, né? Enfim, eu acho que isso ajuda, né? Sim. Tentar mudar o foco quando você perceber que tá, sabe, tá comendo demais alguma coisa, ou já comeu, tá comendo fora do horário, sem fome. Tentar fazer alguma outra coisa ajuda. Eu tinha, Mas tinha essa indisciplina, essa indisciplina é muito difícil. É muito difícil. Eu ouvi uma palestra de um colega, ele falando que ele tem que acordar de manhã e colocar uma roupa que ele possa, pelo menos, atender a campainha. Essa é uma rotina que ele lhe impôs, né? Mas eu tenho uma rotina também, eu gerei uma rotina para mim. Eu coloco o meu despertador e a hora que o despertador toca, eu acordo. Seja lá 8 da manhã, 7:30 da manhã, eu coloco o meu despertador e venho para o escritório a trabalhar. Estou no meu escritório aqui, né? Meu computador está aqui, né? Então, eu faço uma rotina. Mas, para manter essa rotina, não é fácil. Não não. é fácil, porque depois do meu almoço, eu estou aqui do lado da sala de jantar, do almoço. Né? No final da tarde, vou tomar um café, estou aqui do lado. O dia inteiro, você levantando para comer, levantando para conversar. Daí aquela mania que a gente tem, pelo menos eu, né? Atendo o celular e eu saio andando. Daí eu saio andando pela casa, falando no celular com o cliente e tal. A hora que eu vejo, eu estou abrindo a geladeira, olhando o que tem na geladeira, falando com o cliente. Então, essa disciplina, como que eu consigo colocar, nós como brasileiros, como que a gente consegue adaptar ao novo, né? O reinventar aí que a irmã falou, né? A Paty É, falou. eu acho que assim, é preciso ter uma maturidade. Eu percebo que os jovens estão tendo muita dificuldade nesse sentido. É lógico que existem jovens que são bem responsáveis e que são, vamos dizer assim, eles sabem do que tem que fazer e fazem. O problema é o Né? seguinte: para mim, para você acordar cedo, ok. Porque o nosso organismo até ele se regula rápido, porque a gente está acostumado a fazer isso há quanto tempo? É Agora, nós verdade. temos os adolescentes, por exemplo, que dormem muito. Eles dormem mesmo. Eles têm sono, Não, né? não vê um sofazinho que já está Então, encostando. agora você imagina se acordar, porque quando eles acordam e pegam o carro, o ônibus, o metrô, seja o que for, para ir para a aula, né? Uhum. Ele dá uma acordada. Agora, ele Sim. nem sai da cama dele. Ele abre o computador e muitas vezes liga lá a aula, né? Uhum. E para se manter acordado é jogo duro. Então, o Sim. que que acontece? O que você falou é assim: o prazer está muito próximo, a comida está muito próxima, entendeu? E a Vai gente está deixar. frustrado. O que que a gente vai buscar? Um Ó, prazer, né? o Nogueira perguntou novamente para a senhora aí, para você aí.
Doutora Mônica, quais as tendências da doença da mente após Então, pandemia? é bem interessante essa pergunta, porque já existem até estudos em relação a isso, né? O que que a gente espera, né? O que está acontecendo. Em primeiro lugar, assim, as clínicas de psicologia já estão mais cheias, vamos dizer assim, né? Quando eu falo a clínica, seja por videoconferência, como Sim, quer que seja. Eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa um problema de saúde mental que chama é. estresse pós-traumático, né? Hum, Porque nós estamos vivendo um trauma, de alguma forma, né? E não é que isso vai dar em todo mundo, né? É como os transtornos alimentares, não é que todo mundo que faz uma dieta rígida vai ter anorexia, tá? certo. Mas depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, enfim, eu acho que vão ser os problemas maiores. A questão de suicídio já é algo que tem Já tem aparecido aumentado. durante a quarentena, Uhum. né? Eu acho que se a gente está falando com famílias, é até uma coisa que acho que é importante falar. As pessoas falam assim: ah, quem fala não faz. Não é Nós, bem assim. profissionais da saúde mental, falou, a gente se preocupa. Porque mesmo que não seja para fazer, vai que erra a mão e É, acontece, né? exatamente, exatamente. Então, assim, depressão é muito... As pessoas estão angustiadas, né? Eu sempre pergunto assim, você sabe o que é a angústia? Diferenciar o que é a angústia de uma tristeza, né? De estar deprimido, porque as pessoas usam muito o deprimido. É, Angústia é aquela dor que dá no meio do peito e que você quer arrancar e não consegue, né? Isso é o que acontece quando a pessoa está com depressão, doença. Então, acho que a tendência é depressão, a tendência da ansiedade. Há muito tempo, antes de quarentena, eu já falava que eu acho que o mal do século é a é ansiedade, ansiedade, né? por causa até das exigências, né, que o mundo hoje faz, né? Mas você acha que o nível que nós estamos vivendo, Brasil e mundo, né? As preocupações, eu gosto sempre de frisar, preocupação que o brasileiro tem. Amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã meu boleto vence, daí a gente já começa as piadinhas aí, né? Estou sorteando boleto para quem quiser pagar, né? Ou Uhum. mesmo a preocupação de eu deitar na cama e o, o sono não vem porque eu não tenho o valor para pagar o meu boleto, para pagar as minhas contas. A quarentena, a própria questão, o que, que vai acontecer amanhã, Eu né? posso Era para ser liberado. Essa e, preocupação é ansiedade junto? sim, e é o que aumenta a ansiedade, é o que às vezes Hum, causa ansiedade. Por isso que eu acho que a tendência vamos dizer assim, porque tem um transtorno que chama transtorno de ansiedade generalizada, tá? Todo certo. mundo tem ansiedade, né? Porque se a gente não tivesse ansiedade, quando eu vou atravessar a rua, nem olho para o lado, né? Porque não vai acontecer nada, né? Então, um pouco é até Ela é saudável, positiva. É. ela é positiva. Agora, quando que eu sei que ela é preocupante? Quando eu sei que o meu filho, a minha filha, eu preciso tomar cuidado ou preciso procurar uma ajuda. Quando isso começa Legal. a paralisar, sabe? Hum. O como paralisar. Ou a pessoa fica, para de comer ou come demais e começa a ficar nervoso. Por exemplo, as pessoas, os adultos, hoje, outro dia uma pessoa me falou uma coisa que eu acho que é muito importante falar para as famílias. Os adultos estão assistindo o Jornal Nacional, CNN, não sei mais o que, todo tipo de notícia. Morte, morte, morte. Morreram 1.300 pessoas hoje, né? Aí, o filho de 7, 8 anos nem conhece 1.000 pessoas e olha para aquilo e fala: morreram 1.000 pessoas, morreu todo mundo, o mundo acabou, sabe? E a ansiedade tem começado com as crianças
inclusive. Eu tenho visto muitos casos de crianças ficando ansiosas porque estão assistindo essas coisas. Então, assim, não precisa assistir toda hora, né? Porque não vai mudar. Não vai fazer Tem com coisa que é que... desinformação, né? Até Tem coisa que é porque você assiste desinformação. agora, daqui meia hora é outra informação, depois é outra, depois é É, outra, né? tem que Então, ser doses homeopáticas, uma vez por dia e olha lá. um amigo me falou que ele assiste só o Fantástico no final da semana, Uma que vez aí é um por... resumão de tudo que aconteceu, né? É, tá certo. Ó, doutora Mônica, a Cláudia acabou de falar aí, ó, está com dor no peito e com esse medo e mal-estar. Eu sugiro a Cláudia, no final da live, entrar em contato contigo, né? Uhum. Não sei se você pode dar o seu Sim, telefone aqui, ou entra no posso, não direct. tem problema. Na minha página também tem, né? Quer que eu fale agora? Pode, por favor. A O Cláudia meu já anota aí. telefone é 11 99 784 8716. Meu WhatsApp funciona super numa boa, eu atendo. E eu acho que é assim, olha, Cláudia, só para antecipar, porque outras pessoas podem estar sentindo isso. Dor Sim. no peito, falta de ar, isso pode ser sinal de ansiedade a mais, sim, tá? Então, eu recomendo procurar um tipo de ajuda, seja um psicólogo, seja um médico, psiquiatra, né? As pessoas têm um pouco assim com médico, psiquiatra, né? Só vai em psiquiatra quem Você tá é louco. louco? Não, gente, é só porque a doença é invisível. Porque você vai no oncologista, não tem problema nenhum, mas no psiquiatra não, porque eu não sou louco, né? Né? Tá Mais ou certo. menos por Agora, aí. e como que eu controlo? Sendo uma pessoa saudável, uma pessoa normal, o normal é duro falar, né? Porque a normalidade está em mim, O mas não que é está no normal para outro, né? você, eu não sei. O que é normal para É, mim é outra é. coisa. Mas dentro dos parâmetros Do aí, esperado, vai. do esperado, como que uma pessoa ela pode controlar a sua ansiedade dentro dessa pandemia? Ou mesmo ela pode melhorar o seu dia a dia na sua rotina? Bom, primeiro, eu acho que você deu um exemplo do que você faz de manhã. Não precisa ir para o escritório, porque muita gente não vai para o escritório, mas assim, acordar, sabe, tomar um banho, como se você vai começar um dia, né? E Certo. ter alguma atividade. Se você estuda, vai estudar, mas levanta, vai para um lugar onde você senta, numa mesa, que você possa assistir a aula, sabe? Ah, é chato? É muito mais chato não fazer nada, né? Uhum. Então, eu não fazer nada com ansiedade, porque não fazer nada de boa, tudo bem, né? Sim, sim, lógico. Agora, então eu acho que é assim, se ocupe com algo que te dê prazer. Isso vai ajudar bastante. Ah, mas então eu vou comer. Não, vamos achar outra coisa sem ser comer demais, né? Vamos, sei lá, ler. Puxa vida, leitura leva a gente para tantos lugares, a gente não está Verdade. podendo sair de casa, mas quando a gente lê um livro, Bons você vai livros. em lugares incríveis, Livros de sabe? ficção, livros de romance, livros técnicos. Mas não de pandemias, né? De fim de mundo. Isso acho que não precisa, né? Tá certo. Agora, dentro disso aí também, o transtorno, a gente falou um pouco da anorexia, falou um pouco das morbidades aí, dos gordinhos, né? Uhum. Mas e os normais, doutor? Não tem aquela pessoa que está em casa e ela é normal, ela come bem, como que ela lida com essa ansiedade que chegou na vida dela? Então, ela tem que mudar, né? Se conscientizar, em primeiro lugar, se conscientizar de que a comida está a mais. Procurar alimentos não tão engordativos, vamos dizer assim, né? Alimentos mais saudáveis. Ao invés de você ir e comer uma barra de chocolate, que cá entre nós, eu sou chocolatra mor, né? Oh, Jesus. Você deixa no caminho, antes de chegar no chocolate, você deixa uma fruta, entendeu? E aí, ao invés de comer o chocolate, você Tá come uma certo, fruta. são as Não, estratégias. as nutricionistas têm algumas dicas,
né? É. Até para quem gosta muito de chocolate como eu, que é pôr uva verde no congelador. Eu sinceramente não sei se funciona, porque eu nunca fiz. Uva Mas verde? pega a uva, sabe aquela uva sem Ah, semente, põe no sei. congelador, aí se deu vontade de chocolate, você vai lá e come uma uva, né? Depois Verdade. você me conta se deu certo, Ah, eu tá? vou fazer, eu vou te ligar depois para falar mesmo. Nunca ouvi, essa Banana, eu nunca escutei. banana supre a vontade do chocolate, do doce. Então, assim, procurar ter uma alimentação mais saudável. E qual é a dica? Não compre. Não tenha em casa. Você não pode sair de casa? Como é que você vai fazer para ter chocolate? Não, mas o mercado tá lotado, doutora. O mercado aqui em Marília Olha, tá a Vicky Cunha lotado, está dizendo lotado, que ela lotado. também vai testar e está dando risada da gente aqui. É... Vamos ver, vamos ver. Agora, me diga uma coisa. Do nosso, pra gente já tá quase no finalzinho já, olha só. Para mim Passa tá rápido, sendo né? passa rápido, né? Dentro desse espectro de tratamento, as intervenções terapêuticas, como que a pessoa pode procurar o serviço? Porque a gente falou aí do psiquiatra, e todo mundo é louco quem procura o psiquiatra. Mas para procurar um serviço psicológico, da psicologia, terapia, o que ela deve estar sentindo? Ela tem que estar incomodada com algo, ou ela, ou os entornos, né, a família, incomodada com algo que está acontecendo. Então, porque às vezes a pessoa não tem uma crítica dela, ou até como defesa, sabe? Porque é Uhum. muito chato falar que está gordo, as pessoas ficarem falando que você está comendo demais e tudo mais. Mas se Aham. alguém está falando alguma coisa, olha, você está muito acelerado, tô te achando muito deprimido. É Uhum. fazer sabe? E quanto que isso está prejudicando a sua vida? Se você está ganhando muito peso, se você está acima do peso, está prejudicando sua saúde Aham. física, né? Então, é hora de procurar um profissional. No caso dos transtornos alimentares, ele precisa essa pessoa precisa ser atendida por uma equipe multidisciplinar, tá? Ah, tá. É muito importante. Então, por exemplo, aí em Marília, na FAMEMA, no ambulatório da FAMEMA de psiquiatria, tem um programa de transtornos alimentares. É porta aberta, isso significa que não precisa de um encaminhamento de médico, né? E a pessoa liga lá, marca um horário e vai ser atendido por um psiquiatra, por nutricionista, por psicólogo, tudo isso pelo SUS. Em Olha São só. Paulo, tem em Ribeirão, tem também. São Paulo tem tanto na Unifesp, que é o Proata, que inclusive Ah, tem página na internet, e tem o Ambulim, que é o da USP, que também hum. tem toda essa turma de gente para poder atender. Né? Entendi. Esses são os Você serviços públicos. acha que tem em toda a capital? Tem? Salvador, Brasília, Rio de Janeiro? Tem Não um sei, serviço Rio como de esse? Janeiro com certeza tem, né? Não sei Ah, te dizer se todas as capitais têm, mas no caso dos transtornos alimentares, quando você vai num consultório particular, é bom que seja um profissional que tenha experiência com transtorno alimentar, né? Isso certo. é uma coisa fundamental, porque tem algumas particularidades é que como vamos dizer, um dependente químico, ele precisa estar com um profissional, um psiquiatra ou um Aham. psicólogo que tem experiência nessa área. É uma enfermidade que tem que ser tratada por um especialista. Essa é a... É. E tem que ser tratado. É muito grave, sabe? São doenças que levam à morte, ao suicídio. Então não é algo que a gente pode passar assim batido. E você acha que o bullying na escola, por exemplo, os adolescentes, eles sofrem com isso aí e O levam bullying para casa? infelizmente, é algo muito, eu acho triste de dizer, né, do ser humano. Vamos dizer assim, as crianças, os adolescentes, são cruéis nesse aspecto, né? E aí
E quando juntam, isso aumenta. Quem não faria começa a fazer e tal. E normalmente, quem é que sofre bullying? Quem tem algo diferente, Tá, né? Cortou? é quem está fora do padrão, né? Quem está fora do padrão, seja de comportamento, seja de corpo, seja de qualquer coisa. Exato. Só que a consequência do bullying é muito grave, né? Muito grave. Leva a suicídio, leva a patologias graves para o futuro, sabe? Há um caminho para o futuro, às vezes até de insucesso por causa do bullying. Doutora, tá faltando no meu relógio aqui, falta 5 minutinhos para a gente acabar essa live aqui. Eu queria que você deixasse uma instrução, uma orientação, até mesmo fora do assunto que você achar conveniente, falar na pandemia, na quarentena, o que a gente deve fazer para melhorar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, como que a gente deve se posicionar. Algumas, não sei se diria dicas ou orientações, fique à vontade aí, por favor. Bom, eu acho que é um tempo, Aqui né? está travando para mim, eu não estou ouvindo. Será que é meu microfone? Pronto. É um tempo que as pessoas vão ter que viver e pensar no que eu posso tirar de proveito disso, né? Você está ficando Não, mais acho que é o dentro... meu... né? Você está ouvindo agora? O que as pessoas podem tirar de proveito disso? Se é que a gente pode tirar proveito de uma pandemia. Mas assim, você está ficando mais em casa, aí as pessoas falam, mas aí eu tô Estou ouvindo. E mas aí eu, aprendizado eu preciso ter. mas aí eu tô brigando mais com as pessoas, eles podem dizer. Mas o problema é o seguinte, vamos ter tolerância? Acho que a palavra da vez é tolerância, é paciência. Porque assim como o outro tá chato, eu também tô chata. Verdade. Sabe? E vamos tirar proveito disso. Poder lidar com as pessoas, sabe? Saber que o outro está irritado, que ele não está podendo fazer o que ele quer. E poder se conhecer melhor, porque nada como poder estar junto, né? Conviver. Tem gente que está ficando sozinho em casa, né? Então, vamos fazer aquilo que a gente... Que tal ir buscar aquilo que você sempre quis fazer e não dá? Uma coisa importante também, duas coisas. Primeiro, que é uma febre de lives, né? Então, é assim, esses dias uma artista, uma comediante, falou assim que ela não aguentava mais lives, que é a live da yoga, a live da meditação, a live da não sei o quê. Aí no final ela acaba assim, eu tô irritada mesmo e não vou fazer nada, né? Então assim, se respeite, sabe? Se não dá para fazer, não faça. A minha filha esses dias ainda falou para mim, mãe, você tem que falar pro pessoal parar de querer fazer tudo, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Arrumar armário, arrumar a decoração, ler todos os livros da biblioteca, estudar aquele curso que eu não queria, se inscreve em um monte de curso e não faz nenhum, porque você vai ficar frustrado de novo, porque não vai dar para fazer tudo isso. Gente, não fazer nada sem ansiedade é 10, sabe? Então, vai ouvir uma música. Acho que essa é a dica melhor. Tolerância. Tolerância. Tolerância, é isso aí. Doutor, olha, muito obrigado mesmo. Foi assim, para mim foi muito educativo, né? Eu vi alguns comentários aí do pessoal. Vou deixar gravado essa live aqui, para a gente estar depois assistindo novamente, divulgando. Né? Tenho certeza que, para mim, pelo menos, foi muito útil. Né? Para mim foi muito útil. Um prazer, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiro de revê-lo e de poder estar falando aqui e esclarecendo algumas dúvidas
Quero me colocar à disposição de quem precisar, quem quiser, eu estou às ordens. Tá? Boa Aí, noite. 30 segundos. Eu gosto de terminar quando o Instagram tá Eu vou te dar terminando, uma, derrubando a gente dica. mesmo aqui, né? Então, eu vou te dar uma dica, tá? Essa é para ser Então sua, vai. mas eu que vou falar. Na Bíblia fala assim: basta para cada dia o seu mal. Então, não vamos viver nem amanhã e nem ontem. Vamos viver hoje. Ok?